bom dia, tudo bem? E aí, você já acordou bem? Já orou? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa, você ora sozinho? Lógico, a gente faz isso, mas você tem alguém, uma dupla de oração? Você sabe que isso é bem interessante, hein? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso através da história da Sharon Long. A Sharon, ela mora lá no Canadá e ela diz que ela tem uma dupla de oração com a Ângela. E elas estavam numa terça-feira finalizando uma ligação quando a Ângela perguntou se Dale ainda morava perto da escola, né? E a nossa amiga Sharon aqui não soube dizer porque fazia anos que não via mais essa pessoa. Então Ângela comentou que ela e Dale costumavam ser boas amigas, mas que haviam perdido o contato. Naquela quinta-feira, quando elas estavam saindo da academia, a filha da Sharon mandou uma mensagem pedindo que ela comprasse algumas caixas organizadoras numa determinada loja. E aí a Sharon decidiu ir até ao supermercado, Walmart, porque ela já tinha comprado algumas caixas desse tipo lá naquele mercado. No entanto, ela, ao pegar as coisas, estava carregada, foi até o caixa. De repente ela se lembrou de que ela precisava de um outro item, então ela mudou o trajeto para ir para aquela seção onde ela poderia encontrar aquele item que estava faltando e que ela havia se lembrado. Enquanto ela se aproximava daquela área, ela observou uma mulher que estava abaixada ali, checando algum produto, sabe, na prateleira mais baixa, e aí ela se aproximou dessa mulher dizendo assim: parece que você poderia se beneficiar de uma mão para ajudar a levantar você, não é não? Aí naquele momento, gente, aquela mulher levantou o rosto, olhou para Sharon e, ao ficar em pé, deu um abraço apertado na Sharon. Ela, nossa, mas nem acredito! Sabe quem era? A tal amiga que elas não viam há muito tempo, a tal da Dale. Ela ficou tão empolgada que acabou contando para Dale a conversa que ela tinha tido alguns dias antes com a Ângela, na verdade 2 dias antes. Rapidamente a Sharon pegou o celular, ligou para a Ângela. Ângela, você nem sabe com quem eu estou. E naquele momento, gente, imagina, foi festa, né? A Ângela gritando de alegria lá do outro lado do telefone. Elas conversaram por alguns minutos, trocaram informações, trocaram contato, né? E ficaram fascinados como às vezes Deus faz as coisas. E aí ela se lembrou de que tanto Sharon quanto Ângela haviam orado para que Deus ajudasse a encontrar esta amiga dele. E elas haviam simplesmente comentado isso a respeito, pensado sobre isso. Era uma conversa após oração, mas elas estavam tanto naquele espírito de oração que aquele pensamento se transformou praticamente na oração. A Bíblia, gente, nos diz que Deus não dorme, Ele não cochila e que Ele está sempre presente, pronto a conceder para a gente os desejos do nosso coração. Mateus 18:20 diz: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E sabe, no final daquele momento, naquele dia que elas estiveram ali orando e conversaram e falaram a respeito da Dale, Deus estava com elas. E elas haviam pedido que Deus as ajudasse a ser uma bênção para alguém naquele dia. E que elas prosseguissem na sua rotina e fossem, sabe, fizessem o bem, não importasse para quem, respeitando a vontade de Deus, compreendendo que Deus iria responder às orações, enfim. Naquele dia, elas foram abençoadas, né, ao encontrar a Dale, se reconectando com ela. A alegria foi imensa. Veja, se a nossa amiga Sharon tivesse ido diretamente ao caixa, ela não teria encontrado a Dale. Ela foi relembrada de que quando nós somos impressionados por alguma coisa, por um sentimento, pelo Espírito Santo de uma forma especial, fazer alguma coisa, a gente precisa fazer imediatamente. Há alguma surpresa, Deus quer nos abençoar, porque Ele sempre ouve as nossas orações, os desejos sinceros do nosso coração. Que Deus abençoe você e até amanhã.